Olá, hoje vamos dar uma olhada num momento que, nossa, gerou muita expectativa global, né? Aquela pausa de 90 dias, anunciada na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Foi um respiro que chamou a atenção. Sim, um evento com repercussões imensas. E o material que a gente tem aqui, um artigo bem analítico, ele propõe uma leitura que, sabe, vai além dos números, usa a geografia mesmo como lente para entender as implicações geopolíticas, econômicas, até territoriais dessa trégua. Hum, E no interessante é que conecta isso com a relevância desse tipo de análise para quem está se preparando para exames, tipo o Enem aqui no Brasil. exato. E essa é a nossa ideia aqui hoje. Fazer uma análise mais aprofundada, usar essa perspectiva da geografia para tentar decifrar as dinâmicas que essa notícia da trégua acabou revelando. Certo. A gente está falando de como o poder se manifesta no mapa, sabe? Sobre essa rede de interdependência que conecta todo mundo. E como o próprio espaço econômico mundial pode estar se redesenhando. Queremos entender como a geografia enriquece a nossa visão desse xadrez internacional. É uma ferramenta poderosa mesmo para desemaranhar a complexidade desses eventos globais. Certo. Então vamos começar a desempacotar isso. Uma trégua entre esses dois titãs. Olhando pela lente da geopolítica, o que essa pausa na disputa realmente nos mostra sobre a relação de forças? A ideia das tarifas como armas parece ficar bem evidente, né? Sem dúvida. O artigo ressalta uma clara assimetria de poder naquele momento. Os Estados Unidos, por exemplo, usavam as tarifas como um instrumento direto, sabe, de pressão geopolítica. Aham. E o mais curioso é que faziam isso mesmo com uma dependência econômica, digamos, relativamente baixa das exportações para a China. O artigo aponta que era menos de 0,5% do PIB americano que vinha dessas vendas na época. Menos de 0,5%. É. É surpreendente que um percentual tão pequeno possa ser usado como uma alavanca tão forte assim. Mostra um cálculo estratégico bem pensado, né? Exato. Aí, do outro lado, a China se mostrava mais exposta naquele cenário específico. Algo como 2,8% do PIB dela dependia das exportações para os Estados Unidos. Uhum. Quase 3%. Isso. E essa diferença, que parece só estatística, né? Ela tem um peso enorme. O pulo do gato aqui é perceber como esses 2,3 pontos percentuais de diferença no PIB não são só números. Eles são tipo a munição geopolítica que influencia quem tem mais ou menos margem para ceder numa negociação. Entendi. A China, naquele momento, parecia ter um espaço de manobra menor na questão comercial externa, sabe? Entendi. A vulnerabilidade econômica se traduzindo diretamente em poder de barganha geopolítico. Mas e o impacto disso para além dos dois países? Aqui é onde a coisa fica realmente intrigante, eu acho. Como essa queda de braço tarifária entre eu e China mexe com todo o tabuleiro global, que está todo interconectado. Esse é um ponto nevrálgico, né? A globalização teceu uma teia muito densa de interdependência, especialmente por meio das cadeias globais de produção. Certo. O artigo é bem claro nisso. O conflito tarifário EU-China atinge o coração dessas cadeias. Na prática, o que significa? Significa que uma peça feita na China pode parar num carro montado, sei lá, no México e vendido nos Estados Unidos. Uhum. Quando EU e China impõem barreiras, essa linha de montagem global, ela meio que engasga. E essa engasgada afeta setores específicos, imagino eu. Sim, o material menciona exemplos como tecnologia, setor automotivo, farmacêutico. São setores onde a produção é altamente fragmentada pelo mundo. Bem globalizados. Exato. Isso nos conecta diretamente à ideia geográfica de fluxos globais, fluxos de mercadorias, de capital, de informação, de tecnologia. O que a guerra comercial e até mesmo a trégua temporária demonstram é como decisões políticas tomadas em Washington ou Pequim podem, de repente, perturbar ou redirecionar esses fluxos que sustentam boa parte da economia mundial. Isso quer dizer que aquela aparente estabilidade das cadeias globais, que parecia tão eficiente, na verdade é mais vulnerável do que a gente pensava a essas tensões políticas. No quadro geral, a gente percebe a fragilidade desses fluxos globais diante de decisões políticas soberanas. A interdependência gera eficiência, custos menores, claro, mas também cria um risco sistêmico. Uma instabilidade num ponto da rede pode se espalhar, sabe? Entendi. E na prática, para as empresas que dependem dessas cadeias, quais são as saídas?
O que acontece quando as rotas comerciais ficam mais caras ou mais arriscadas por causa dessas tensões? Elas simplesmente absorvem o custo? Ou nem sempre é viável, né? A consequência mais significativa que o artigo aponta é uma tendência de reorganização do espaço econômico. Muitas empresas multinacionais começam a avaliar e, em alguns casos, a executar mesmo planos para diversificar ou realocar parte da sua produção, levar para outros países, fora do fogo cruzado direto. Uma espécie de plano B geográfico, vamos dizer assim, buscando rotas alternativas no mapa mundial. É uma boa forma de colocar. Isso se liga a conceitos geográficos importantes, sim. Como, por exemplo, a desconcentração industrial, que é basicamente o quê? As fábricas começando a se espalhar mais, saindo daqueles lugares mais óbvios e procurando novos endereços no mapa global para fugir da briga. Hum, Isso pode levar, com o tempo, à formação de novos polos produtivos em outras regiões e até uma redefinição de quem faz o quê na economia global. A famosa divisão internacional do trabalho pode mudar. Então a disputa não é só sobre quem vende mais para quem. Ela pode estar efetivamente redesenhando onde as coisas são feitas no mundo. É fascinante e um pouco assustador também. Exato. E isso levanta uma questão importante sobre como o capital e a produção são sensíveis, né, a essas tensões geopolíticas e se movem pelo globo em resposta a isso. Vão redesenhando o mapa econômico na prática. A trégua pode ter sido só uma pausa tática, mas essa dinâmica de fundo, de reorganização espacial, talvez tenha ganhado mais impulso ali. E isso me faz pensar, por que é tão relevante analisar essa trégua por esse ângulo geográfico? Qual o valor disso para quem quer entender melhor o mundo de hoje? Talvez até para quem está se preparando para avaliações importantes, como o Enem, que você mencionou. A relevância é enorme, porque esse tipo de análise geográfica de um evento atual, como essa trégua EU-China, desenvolve exatamente o tipo de raciocínio crítico que é valorizado, não só em exames, como o Enem, mas na vida, para entender o que está acontecendo. O artigo faz essa ponte de forma bem interessante. E como ele faz isso? Sem entrar naquele jargão acadêmico muito pesado, imagino. Ele mostra que entender essa disputa é exercitar a capacidade de conectar as decisões políticas e econômicas com as suas consequências no espaço geográfico. Por exemplo, analisar como as tarifas afetam as cadeias de produção e pode levar empresas a se mudarem. É exatamente o que o Enem espera quando pede para compreender a interação entre sociedade e espaço. É ver como a política redesenha mapas, na prática. Entendi. Não é só saber o fato isolado, mas entender o processo e as implicações espaciais que ele tem. Isso. E também se conecta com a necessidade de entender como a tecnologia influencia onde as coisas acontecem. É só pensar no setor de tecnologia, tão central nessa disputa toda. Verdade. Ou como essas mudanças impactam a economia e os empregos em diferentes lugares do mundo. O artigo menciona como essa análise envolve identificar as estratégias das empresas, como essa realocação que falamos, analisar o papel dos governos e o A e China como agentes principais ali, e reconhecer a importância dessas redes globais que foram afetadas. Ou seja, a geografia aqui não é só sobre decorar capitais e rios, né? É uma ferramenta para ler o mundo criticamente. Efeito. O ponto central é usar o raciocínio geográfico para ir além da notícia superficial, para entender as causas, as consequências e as dimensões espaciais das relações internacionais, dos processos globais. É uma habilidade fundamental hoje em dia. Ficou muito claro. Então, só para a gente recapitular nosso percurso aqui, vimos como a trégua comercial e o A-China, quando a gente olha pela ótica da geografia, serve como uma janela, né? Ela expõe a geopolítica e a tal da assimetria de poder. Isso. Revela a fragilidade da nossa interdependência globalizada e sinaliza esses movimentos de reorganização do espaço produtivo, com empresas buscando alternativas geográficas. Exatamente. Reforça que a análise geográfica nos dá uma profundidade que a notícia puramente econômica muitas vezes não alcança. Ela conecta o evento a processos espaciais, a relações de poder e a dinâmicas de longo prazo que continuam a moldar o mundo. A trégua foi um episódio, um momento, mas os processos geográficos que ela ajudou a iluminar, esses são contínuos e seguem em movimento. E pensando nesses movimentos contínuos, o que essa análise toda sugere para o futuro?
o que fica para a gente pensar? Bom, isso nos deixa com uma provocação interessante para refletir, acho que inspirada na própria conclusão do artigo, né? Sobre a